Bom dia. Paz do Senhor para todos. É bom estar com vocês nesta manhã e poder partilhar a palavra. Espero que seja no final também bom para vocês, não é? Eu tenho feito uma série que tenho pregado na nossa igreja lá em Lessa de Balia, que se chama Uma Igreja de Jesus, e este é um dos sermões que eu preguei lá e que eu senti que devia falar aqui também nesta manhã. Eu tenho falado acerca de várias coisas como ser uma Igreja de Jesus nos nossos dias, não é? E um dos sermões que eu preguei e que resolvi partilhar com vocês é este sermão: Uma Igreja de Jesus é um lugar de misericórdia. Eu não consigo perceber, nem consigo entender uma igreja como um lugar onde a misericórdia, o amor, a graça, a aceitação... Aliás, esse é um dos nossos... na nossa declaração de missão, está lá. Somos um lugar de aceitação também. E eu não consigo entender a igreja se não for isso. E pensando acerca desta temática, o Senhor levou-me a um evento que, se calhar, vocês vão dizer que não tem nada a ver com isso, mas pronto, às vezes Deus fala diferente às pessoas. E é um evento que acontece num tanque chamado Betesda, que está em João capítulo 5, versículo 1 a versículo 15, que eu gostava de partilhar com vocês nesta manhã. Provavelmente todos vocês conhecem a história, não é nada novo, mas alguns pensamentos que o Senhor me trouxe quando estava a ler esta passagem. E diz assim a palavra do Senhor: Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque chamado Betesda, que na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, que esperavam o movimento das águas. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo. Havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: Queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, o outro desce antes de mim. Então Jesus disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele era um dia de sábado. E por isso os judeus disseram ao que fora curado: Hoje é sábado, não te é permitido carregar essa maca. Ele, porém, lhe disse: Aquele que me curou, esse mesmo me disse: Pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe então: Quem é o homem que te disse: Pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia-se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E o homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Senhor, nesta manhã nós agradecemos por esta história, este evento, este relato. E, Senhor, te agradecemos, Pai, porque a tua palavra contém tesouros, a tua palavra contém vida, Senhor. A tua palavra contém ensino que transforma os nossos corações. E obrigado, Senhor, por podermos partilhá-la e podermos aprendê-la e podermos, Senhor, encarná-la, Senhor, torná-la vida em nós mesmos. E por isso nesta manhã é a minha oração, Senhor, cada um de nós possa tornar a tua palavra viva e possa experimentá-la, Senhor, no seu dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, e fala-nos, porque tu és o único que podes mudar, transformar e edificar as nossas vidas e a tua igreja. Por isso fala-nos no nome de Jesus. Amém. Esta é uma história que se calhar parece que não tem muito a ver com a igreja, não é? No entanto, refletindo sobre a história descrita neste capítulo de João, capítulo 5 de João, vemos a história de um homem paralítico que estava num lugar chamado Betesda. E Betesda significa Casa da Misericórdia.
É essa a tradução para o nome Betesda. E naquele lugar havia muitas pessoas que procuravam ser tocados por Deus, ou seja, não por Deus, mas pela ação de Deus, porque naquela altura diziam que era um anjo que descia e aquele que mergulhasse naquelas águas ficavam curados de todos os problemas que tivessem. E eu gostaria que nós pensássemos um pouco, fazer um paralelismo entre aquele lugar e a igreja dos nossos dias. Eu não consigo entender que a igreja não seja um lugar onde as pessoas procuram ser tocados por Deus, procuram misericórdia de Deus, graça de Deus, e não consigo entender uma igreja onde as pessoas que chegam não sejam ajudadas por outros a que encontrem essa graça e essa misericórdia. Eu estava a pensar muito acerca destas coisas esta semana e a semana passada e pensava, ok, o que é que faz conhecida a nossa igreja? Nós temos um grupo de louvor espetacular. Ok? Temos um pastor que prega muito bem, não sou eu, é o pastor Samuel, está bem? Que prega muito bem, que ensina bem. Temos boas instalações num edifício que é acolhedor. Mas é isso que as pessoas vão falar, ok, quando eu vou àquele lugar, eu gosto da palavra, eu gosto do louvor, a igreja é bonita. Ou vão dizer, eu vou àquele lugar e sou tocado por Deus. Naquele lugar há graça, há misericórdia, há aceitação, há amor. O que é que nos caracteriza como igreja? Se vocês visitarem as ruínas lá em Jerusalém, deste lugar, já não veem a glória de outros tempos. Ainda conseguem perceber que é um lugar onde deve ter sido esplendoroso no seu tempo. Um lugar belo, um lugar onde havia vários tanques, que era imponente. Mas a sua glória passou e lá está ruínas. E, na verdade, eu consigo imaginar que quem chega àquele lugar agora não espera mais nada de Deus naquele lugar. E a última coisa que eu gostaria que a nossa igreja fosse era um lugar onde as pessoas não esperassem que acontecesse nada na sua vida. Fosse um lugar onde a glória de Deus está descrita como algo que aconteceu no passado e não no presente. Então a Igreja do Senhor, nos nossos dias, tal como Betesda, em seus dias de glória, tem de ser chamada Casa de Misericórdia, tem que ser um lugar de esperança para as pessoas. Ou seja, tem de ser um lugar onde as pessoas chegam com os seus problemas, as suas angústias, as suas lutas, a semana difícil, o trabalho, a família, se calhar doenças, stress, e dizem, ok, eu vou àquele lugar, estar com outros irmãos, e naquele lugar eu vou encontrar misericórdia, eu vou encontrar graça. Um lugar onde os cansados e sobrecarregados encontram descanso, um lugar onde os quebrados do coração serão restaurados, onde a graça e a misericórdia de Deus é derramada através do seu Espírito sobre todos nós. Uma igreja de Jesus tem que ser um lugar onde o poder do Espírito transforma vidas. E um lugar onde o mundo anseia, porque o mundo está à procura de um lugar assim. As pessoas estão à procura de um lugar onde possam sentir Deus, paz, segurança, aceitação. E pensando nisso, eu gostava de fazer 3 perguntas para nós refletirmos como igreja nesta manhã. Nós todos devemos responder, não em voz alta, mas interiormente. O primeiro lugar é, ainda há misericórdia na nossa igreja? Naqueles dias, aquele lugar era uma fonte de misericórdia e de esperança. Mas, olhando para o contexto desta passagem, acabou por se tornar para muitos, inclusive para aquele a quem Jesus curou, um lugar de expectativas vazias. Eu posso imaginar quando fecho os olhos, eu gosto de imaginar quando leio os relatos bíblicos, porque isto aconteceu, ou seja, isto foi algo real. E quando eu fecho os olhos e imagino aquele lugar, e se nós virmos alguns filmes, o Chosen ou outros filmes que andam por aí sobre Jesus, nós conseguimos ver. Mas eu gosto de imaginar e colocar-me no lugar daquelas pessoas, não é? Imaginem quantidade de pessoas naquele lugar à espera que alguma coisa se mexesse na água, que eles diziam ser um anjo. E só um é que era tocado de longe a longe quando a água se movia. E todos os outros, a expectativa dos outros,
frustradas, vazias. E o que eu não quero é que a nossa igreja seja um lugar onde a expectativa, a esperança, a espera de Deus para outras, seja que Deus faça alguma coisa nas nossas vidas, seja vazia. Onde nós entramos aqui, adoramos, cantamos e saímos exatamente iguais àquilo que viemos. No nosso meio tem que haver poder de Deus, tem que haver graça de Deus, tem que haver misericórdia de Deus, tem que haver toque de Deus e tem que haver algo que mude nas nossas vidas. Corremos o risco, se todos nós não nos esforçarmos para ser uma casa de misericórdia, também sermos um lugar onde já não há a glória de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que a misericórdia de Deus ela é inesgotável. Ela é o coração do Evangelho. Aliás, ela diz mais, a misericórdia de Deus, diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 23, se renova a cada manhã. E a igreja tem que ser um lugar de excelência onde Deus se manifesta dessa forma, onde Deus toca as nossas vidas, transforma as nossas dores, onde nós nos sentimos curados e amados. A igreja de Deus tem que ser um lugar onde a misericórdia de Deus é manifesta, acolhendo e amando aqueles que precisam de cura e restauração. É muito interessante quando os judeus e os legalistas viram que aquele homem pegou na maca no sábado, não ficaram contentes por ver alguém que foi curado, ficaram preocupados porque viram alguém que carregava uma maca. Muito mais julgamento do que alegria por alguém ter sido transformado. A igreja não é um lugar de gente perfeita, é um lugar de gente com lutas, com dores, com traumas, com feridas, a lutar contra a sua própria carnalidade, contra o seu próprio eu. E nós temos de ser um lugar menos de lei e julgamento e mais um lugar de aceitação, de misericórdia, de graça, que procuramos que todos sejam curados. E é essa a minha oração, que Deus desenvolva esse coração em nós. Que nós sejamos uma casa de misericórdia, onde alguém que nos visita e entra aqui e diz, naquele lugar eu fui aceite, tal e qual eu sou. Naquele lugar eu cheguei e não fui colocado de lado, ninguém disse porque cheiras a álcool ou a tabaco ou porque estás mal vestido. Eu fui aceite com os meus problemas, as minhas angústias, e os meus pecados e as minhas lutas. Porque uma igreja é muito mais do que um simples edifício, com toda a sua glória. Ela tem que ser uma casa de misericórdia onde a graça de Deus é derramada sobre todos os que buscam cura, consolo e esperança. Aquele lugar que devia ser uma fonte de misericórdia tornou-se para muitos um lugar de expectativas vazias. E que a igreja aqui nunca venha a ser um lugar de expectativas vazias para ninguém. Diz a palavra no versículo 7, quando a água era agitada, dizia o homem, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Que enorme frustração. 38 anos. À beira do milagre. Eu quando penso nisto eu fico comovido. Porque às vezes eu também estou à espera de milagres na minha vida. E um homem, 38 anos da sua vida ali, a ver a água a mexer-se, a tentar ir àquele lugar e outro antes do que eu. E depois outro antes do que eu. Vocês conseguem imaginar a frustração de alguém assim? Não havia, se calhar, um coração destruído já. Eu não sei se você está a esperar algum milagre. Não sei se você tem orado por milagre. Eu oro por milagres. E eu acredito que Deus hoje faz milagres. Acredito que Deus transforma corações, que Deus cura pessoas, que Deus cura feridas, que Deus restaura, que Deus liberta. E eu acredito em tudo isso. E não sei se você se calhar está aqui à procura de alguma coisa na sua vida. Mas eu quero dizer que aqui, na Igreja do Caminho, é um lugar onde você pode encontrar Jesus. E você pode ser curado. E tem que ser um lugar. Este homem de 38 anos provavelmente estava desesperado. Provavelmente estava angustiado. Tristeza profunda pela sua condição. Talvez até, eu acredito, porque se eu estivesse no lugar dele, eu estaria assim. Inveja dos outros. Olha aquele a ser curado. E eu continuo igual. Não é? Porque é que ele tem melhor do que eu? Revolta contra Deus, provavelmente. Porque é que os outros são abençoados e eu continuo igual? Uma impotência devido à sua condição física, uma raiva e uma amargura que se desenvolveram. Eu acredito que sim.
Ok? A Bíblia não fala isso, mas eu acredito. Eu acredito. 38 anos a ver gente a ser curada constantemente e ele sempre ali prostrado num lugar que se chamava Casa da Misericórdia. Se nesta manhã tu estás a enfrentar dificuldades, se carregas fardos pesados, se te sentes desanimado, com dores na tua vida, saibas que há uma igreja aqui neste lugar que acolhe os cansados, os sobrecarregados. E esta igreja chama-se o Caminho. E eu acredito que esta igreja tem que ser um lugar assim. Amém. Senão perde o foco. Perde o cerne do Evangelho. Não importa louvarmos muito bem. Não importa termos o melhor grupo de louvor do mundo. Uma boa palavra a ser pregada. Se entre nós também não há poder de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus a ser derramado. Precisamos ter um coração disposto e pronto para receber esse amor, essa compaixão. Provavelmente este homem não respondeu a Jesus de uma forma amarga. Ele apenas estava entristecido. 38 anos aqui e não consigo um milagre na sua vida. Nós queremos ser uma igreja de Jesus onde não encontrarás julgamento, mas onde encontrarás graça. Uma igreja à imagem de Jesus. Uma igreja onde o poder de Deus continua a transformar vidas, famílias e histórias. Isso é aquilo que eu quero e aquilo que eu oro e aquilo que eu desejo que a nossa igreja seja. E se nesta manhã tu precisas de Deus, eu quero que o Senhor toque e vou orar para que o Senhor toque a tua vida nesta manhã e te ajude. A segunda pergunta que eu faço ao ler este texto é esta. Ainda há ajuda disponível na nossa igreja? Porque uma igreja de Jesus está sempre disponível para ajudar. Uma igreja de Jesus, como eu disse antes, não é apenas um lugar de adoração, mas tem que ser uma comunidade, uma igreja comprometida em estender a mão para aqueles que estão necessitados. Como nós vimos, aquele homem disse: Senhor, não tenho um homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Ou seja, ele podia estar muito revoltado porque Deus não dava a oportunidade de ser curado. Mas também não havia ninguém. Se calhar muitos paralíticos naquele lugar já tinham sido curados. Mas não ficaram lá para ajudar outros a ser curados. Provavelmente foram embora na sua alegria, recebi a minha cura, recebi o meu milagre e vou para a minha vida. E os outros agora que se desenrasquem. E a igreja de Jesus não pode ser assim. Esse homem dependia de alguém para ajudá-lo a encontrar socorro. E hoje há muitas pessoas ao nosso lado a proclamar e a gritar por socorro. E nós precisamos estar sensíveis e ouvir a voz daqueles que estão à procura de alguma coisa na sua vida. Porque nós já recebemos milagres. Nós já fomos curados. Nós já fomos resgatados de uma má maneira de viver. Mas há muitos à nossa volta ainda que precisam de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Precisam de ser curados. Precisam de chegar às águas, mas é às águas vivas de Jesus Cristo, que transformam, que tiram toda a sede do mundo. E tu e eu somos chamados a ajudar essas pessoas também. Por isso ainda ajuda? Ou nós estamos indiferentes? Ou nós não percebemos que todo aquele que morre sem Jesus Cristo vai para o inferno? Não vai para o céu. Vai para longe de Deus por toda uma eternidade. Então eu quero que a nossa igreja, e oro para que a nossa igreja saiba que parte da sua missão e propósito é ajudar outros a conhecer Jesus Cristo, é servir outros, é amar outros como Jesus amou. E se tu fazes parte desta igreja, essa é a tua missão também. Fazer Jesus conhecido é parte da nossa missão. Ajudar outros, servir a comunidade lá fora, ajudando outros a conhecer Jesus Cristo. Que a nossa igreja, se tu ainda não fazes parte desta comunidade, possas encontrar um lugar, não apenas um grupo reunido em torno de crenças, mas uma família comprometida em cuidar uns aos outros. E a nossa comunidade à nossa volta. Jesus quer que cada um de nós se engaje no serviço. Porque a igreja de Jesus Cristo não deve ser apenas um lugar de palavras, mas sim também de ações práticas e concretas e de amor-serviço. Não adianta nada nós vermos alguém desesperado e dizermos: ok, eu vou orar por ti, se não acercarmos às águas que curam. Nós precisamos de perceber que somos parte da missão do Senhor Jesus na Terra nos nossos dias, para que a nossa igreja seja uma igreja de misericórdia. Juntos podemos ser instrumentos de esperança e de transformação
para a vida daqueles que estão à nossa volta. E a minha oração é para que a nossa igreja seja conhecida não apenas pelas suas palavras, mas pela prontidão em servir de uma forma prática, em ajudar aqueles que estão sem Cristo ainda. Eu quero ser parte de uma comunidade onde o serviço e o amor é valorizado, onde cada necessidade é uma oportunidade para manifestar o amor de Deus. Uma comunidade onde nós nos importamos com aqueles que estão a sofrer, com aqueles que estão doentes, com aqueles que estão a lutar contra traumas ou contra problemas de lutas espirituais, ou onde nós nos telefonamos, onde nós nos falamos, onde nós nos abraçamos e choramos juntos. Isso tem que ser a nossa comunidade. Eu não consigo ver uma igreja que não seja assim. Um dos riscos, quando a igreja às vezes começa a crescer, é tornar-se um lugar mais distante. Mas não pode ser, não tem que ser. Não é obrigatório de ser. Todos nós somos a Igreja de Cristo, aqueles que já somos parte desta igreja. Precisamos ser essa comunidade de fé onde nos amamos, nos ajudamos, nos interessamos e ajudamos o outro a receber também milagre. E uma comunidade de fé que olha para fora de nós e vê tanta gente sem esperança, à procura de alguma coisa que mude na sua vida, e nós os ajudamos a chegar até às águas que podem curar. Hoje já não são anjos. Eu sei que há anjos aqui. Amém. Não sei se algum eu consigo ver. Mas sei que há anjos neste lugar. Há seres celestiais que nós não conseguimos ver. Outras vezes há anjos em forma de homem. Diz que muitos alojaram anjos sem saber. Mas eu sei que quem cura hoje não são anjos. Quem cura hoje é o poder de Deus, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Manifesto no nosso meio, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso Deus já não vai enviar anjos. Deus vai te enviar a ti, a ti, a ti, a ti e a cada um de nós. Para chegar até às pessoas, para que elas possam ser curadas. Espiritualmente, fisicamente, mentalmente e dos seus traumas. Por isso, você faz parte desta igreja, você tem de servir, tem de amar como Jesus amou. Porque nós temos que ser essa igreja de misericórdia. E a terceira pergunta é esta. Ainda há cura na nossa igreja? Porque uma igreja de Jesus e uma das suas marcas tem que ser marcas de milagres e de curas. Eu acredito que Deus pode curar qualquer enfermidade. Ele tem poder para o fazer. Nem sempre o faz. Mas Ele tem poder para o fazer. Jesus Cristo orou por aquele homem e aquele homem se levantou. Aliás, ele nem orou, ele deu uma ordem. Anda lá, levanta-te e pega a tua maca. Nem sequer fez uma oração toda elaborada ou começou a interceder e a repreender. Não, ele só disse, ok, tu queres ser curado? E ele lamentou-se, não tinha ninguém que o ajudasse, estava ali há 38 anos. Então, olha, levanta-te, pega lá nisso e vai-te embora. Foi aquilo que Jesus fez. E Jesus disse que nós faríamos coisas iguais ou ainda maiores. Então o problema não está nem em Jesus, nem no poder do Espírito, que hoje celebramos o Pentecostes que está em nós. O poder não está nunca em Deus. Precisamos acreditar que hoje a igreja tem que ser também um lugar de cura. E cura não tem somente a ver com o físico, mas também tem a ver com emoções, com a nossa mente, com os nossos traumas e com o nosso espírito. Uma das marcas mais poderosas de uma comunidade cristã autêntica é a presença de pessoas a ser transformadas, de pessoas a mudar de vida, não é? De pessoas cujo testemunho vão falar, ok, eu era de uma maneira assim e Deus veio à minha vida, transformou, mudou-me. Eu sou diferente. Uma cura que penetra no mais profundo do ser humano, uma cura que transcende as barreiras físicas, mas penetra nas profundezas da alma e do espírito humano. Eu acredito que o poder de Deus é assim. Deus, quando vem à nossa vida, Ele não só nos cura se nós tivermos algum problema físico, mas Ele pode transformar todo o nosso interior. Toda a nossa história presente neste mundo e toda a nossa eternidade. Para todo o sempre. Quando em 1991 eu fui curado do problema de drogas, Jesus Cristo transformou a minha vida por completo. Por completo. E uma transformação que não foi de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eu entendi. Uau, eu não sei. Quando falaram de Cristo, ao princípio eu achava um bocado estranho. E eu conheço um Deus que castigador,
Um Deus que parece que está sempre à espera que eu faça alguma coisa errada para me dar porrada. Eu aprendi desde pequenino, porta-te bem, senão Deus castiga-te. Eu não quero nada com esse Deus. Mas quando me apresentaram este Jesus que me amava e que estava interessado em mim, eu, que era um viciado em drogas, que não sentia amor já por ninguém, nem amava ninguém, o poder do amor de Deus transformou a minha vida. Revolucionou. E um dia, eu outro dia estava a falar com alguém sobre a minha declaração de propósito. Eu não sei com quem era. E eu disse, foi no pequeno grupo. Eu mandei fazer uma missão de propósito, depois estava a falar, eu disse, eu só tenho uma missão de propósito. Que quando eu conheci Jesus Cristo, um dia estava lá com as vacas, com as vaquinhas a dar de comer, depois de as ordenhar, de as mugir, e olhei para o céu naquele dia e disse, Senhor, eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida. Fazer-te conhecido aos outros, para que saibam que Tu és o Senhor. Essa é a minha missão de vida. Nunca desejei ser pastor, e Deus sabe que é verdade. Nunca orei, Senhor, eu quero ser pastor. Foram circunstâncias da vida que me levaram a ser pastor, mas nunca orei, nunca orei. Diante de Deus o digo, nunca almejei isso. Eu disse naquele dia, para mim aquele lugar, com as vacas, era o melhor lugar do mundo. Não precisava ser, eu não pregava às vacas, pregava aos drogados que chegavam, está bem? Porque as vacas eu só treinava com elas. Mas naquele dia, eu olhei para o céu e disse, Senhor, eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida. E quero fazer-te conhecido aos outros homens de que Tu és o meu Salvador. Ainda há cura no nosso meio. No tanque de Betesda havia a crença que era o anjo que movia. Hoje é Jesus Cristo. Jesus foi ao encontro daquele paralítico à beira do tanque e ele ofereceu algo maior do que uma cura temporária. Ele ofereceu uma transformação, uma restauração completa. E da mesma forma nós encontramos cura em Jesus Cristo na nossa igreja, eu acredito. Porque Jesus verdadeiramente é a fonte definitiva de cura, não apenas para doenças físicas, mas também para dores emocionais, para cicatrizes mentais, para traumas espirituais que carregamos, para as dores do nosso coração. Sabem, eu ouvi uma pregação há uns anos no Brasil e nunca me esqueci desta frase. O pastor disse assim, e isto tem a ver com a sodomita de Cantares, não é? Que Salomão escrevia e dizia, a tua pele é tão morena. E ele estava apaixonado por a pele daquela mulher. E ela disse, a minha pele está morena porque os meus irmãos me obrigam a ir para os rebanhos deles, cuidar dos seus animais. E aquele pastor disse uma coisa que eu nunca mais esqueci e acho que não vou esquecer, só se tiver Alzheimer. Ele disse, debaixo da pele de cada pessoa há uma história. Sabem, debaixo da minha pele há uma história. Uma história de lutas, de choro, de sofrimento, mas também de esperança. Uma história que eu acredito em Jesus Cristo, que Ele tem poder para salvar, tem poder para transformar, tem poder para mudar. E todos nós temos uma história. Uns uma história mais dura, outros uma história mais fácil. Mas todos nós temos histórias, irmãos. E Jesus está interessado na nossa história, em mudar a nossa história, em mudar os nossos traumas, em mudar tudo aquilo que carregamos tantas vezes. E a igreja tem que ser um lugar onde as pessoas chegam assim e encontram cura, paz, encontram restauro, encontram segurança para todo aquilo que eles carregam. Porque Jesus, Ele não está só interessado em mudar a nossa condição física, Ele está importado em mudar tudo. Então, que adianta, eu sempre penso sempre, às vezes as pessoas dizem assim, vamos orar por esta pessoa que está muito mal, com câncer, ou com qualquer outra doença gravíssima, teve um AVC, qualquer coisa, e eu pergunto, essa pessoa conhece o Senhor Jesus? Não. Eu disse, então vamos orar para que ele seja curado, mas que conheça Jesus. Porque não adianta orar por pessoas para serem curadas se no final elas morrerem e forem para longe de Jesus Cristo. Isso é só uma coisa temporária. Nós precisamos de orar para que aquelas doenças sirvam para que eles conheçam Jesus Cristo. Porque isso é que verdadeiramente importa. Porque o nosso corpo é corruptível. Mas a nossa alma não. E o que fica depois não é o nosso corpo. Este, pelo menos, será um corpo glorificado. Este homem foi curado e depois encontrou Jesus no templo e disse... Jesus lhe disse, então já estás são, vai e não peques mais para que não te suceda algo pior. Então isso
Eu percebo ao ler isto que Jesus não estava só importado no aspecto físico, interessado no aspecto físico do homem, mas também estava interessado na sua alma, no seu espírito. E assim tem que ser a nossa igreja. Afirmamos com confiança que ainda há cura hoje na Igreja de Jesus. Não importa quão profunda seja a tua ferida nesta manhã ou quão desesperada seja a tua situação, Jesus é capaz de trazer cura e mudar a tua história, libertar-te, renovar-te e curar o teu corpo também e a tua alma. Ele é o médico dos médicos. Ele é um médico divino que conhece todas as necessidades que nós temos. E eu acredito que na igreja é um lugar por excelência, pode acontecer noutro lugar qualquer, mas a igreja, quando nós nos reunimos, é um lugar e um ambiente de excelência para que o poder de Deus se manifeste e para, exatamente tal e qual nós somos, Ele poder tocar as nossas vidas. O meu convite, nesta manhã, é que tu possas vir até Jesus, que tenhas fé para que o Senhor Jesus possa transformar a tua vida. Cristo quer curar-te, não só do teu corpo, mas também da maior doença que o ser humano padece. E essa doença é o pecado que gera morte. Amém? Então, o meu convite é que tu venhas a Jesus com fé, que nesta manhã tu o deixes transformar a tua vida, se caso precises de um milagre na tua vida, que te deixes tocar nas áreas mais doridas e quebradas que precisam da sua intervenção graciosa. Porque é isso que Jesus quer fazer na tua vida. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Jesus quer curar, transformar, sarar, mudar a nossa história. Por isso que a igreja, a nossa igreja, seja conhecida por uma casa de misericórdia. Uma casa onde as pessoas são curadas, onde tal e qual elas estão, elas vêm, são aceites, e o poder de Deus ainda é manifesto para curar as suas vidas. Amém?